Qual é a ideia por trás do teorema de Bayes? Conseguir chegar a uma probabilidade, a uma chance da ocorrência de um fato, dado que outro aconteceu. Essa, então, é a estrutura da fórmula. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A, dado que aconteceu um evento B. A probabilidade de um evento A acontecer, dado que um evento B aconteceu. A probabilidade de chover hoje no Jardim Botânico, dado que há um ano choveu. Essa é a ideia. Então, essa probabilidade vai ser igual à probabilidade de acontecer um evento B, dado que o A aconteceu, vezes a probabilidade do evento A acontecer, dividido pela possibilidade do evento B acontecer. Esse evento B ela é que reúne todas as possibilidades. Lembra lá da fórmula da probabilidade clássica, P igual a M sobre N. A probabilidade é igual ao número de eventos procurados, desejados, buscados, dividido pelos eventos possíveis. Esse teorema de Bayes segue a mesma ideia. Aqui em cima estão os eventos que você busca. E ele é estranho porque ele está condicionado. Tá? E isso eu espero que fique claro no exemplo que a gente vai dar agora. E embaixo são todas as possibilidades. Olha, veja aqui no numerador. A probabilidade de ocorrer um evento B, dado que aconteceu A, vezes a probabilidade de acontecer o evento A, dividido por todas as possibilidades de ocorrência do evento B. Então, a probabilidade de acontecer o evento B condicionado por alguma coisa, dividido pela probabilidade total de acontecer B. É a mesma ideia básica. Tranquilo, né? Gosto dessa imagem porque essa imagem mostra o quão confuso você pode estar ou não. Se você está vendo um bezerro deformado, provavelmente está na hora de parar, tomar uma água e depois voltar para a aula. Mas, sério, eu trouxe aqui uma aplicação do teorema de Bayes. Tá? Logo de cara, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a estrutura da fórmula, vamos falar sobre como ele pode ser utilizado na prática. Isso aqui é uma matéria que saiu no Globo, né, que existia uma proposta de compra de testes rápidos para Covid-19 e que alguns problemas aconteceram. E um desses problemas, pelo menos alegados, é que esses testes não eram muito eficientes. Ou eles apontavam que as pessoas estavam doentes quando elas eram saudáveis, ou apontavam que elas eram saudáveis quando estavam doentes. Isso de fato acontece com todos os testes. O que importa é o quão específico, quão sensível ele é. Leiam comigo esse recorte. Os 10 milhões de testes rápidos para o novo coronavírus que o governo brasileiro anunciou que pretende comprar são de um tipo que pode ter grande serventia para pesquisas epidemiológicas, mas pouca utilidade na linha de frente do atendimento a doentes. Ele detecta quem teve o Covid-19, mas não tanto quem o tem no momento do exame. Segundo a empresa chinesa ter informado ao governo brasileiro, a especificidade do seu teste é de 99,5%, o que significa que é muito difícil que esse exame produza um resultado falso positivo. A sensibilidade do teste é menor, porém, de 86,4%, o que significa que o risco de um falso negativo não é desprezível, sobretudo quando o teste é usado nos primeiros dias. Ok. Aqui tem uma diferenciação que é bom que você saiba. Todo teste laboratorial, teste psicológico, todos eles têm uma sensibilidade e uma especificidade. A sensibilidade é a chance do teste ou do exame dar um resultado positivo quando a pessoa de fato tem a doença. Para facilitar, para decorar mais fácil, enfim, olha o EN do sensibilidade e o EN do doente, talvez ajude. Então a sensibilidade é a chance da pessoa doente ser atestada, ser diagnosticada como doente. Especificidade é a chance do resultado do exame ser negativo quando a pessoa é saudável. Então o exame pode dizer que várias pessoas são doentes quando na verdade elas são saudáveis, ou ele pode dizer que as pessoas são saudáveis quando na verdade elas são doentes.
E é isso que você viu em relação ao teste da Covid-19. Isso aqui é um diagrama geral, né? Tá trocado o termo doente por infectado, mas você tem um paciente e esse paciente realmente infectado. Esse é o mundo real, o Bayes diria. Então, quando você faz um teste, ele pode dar positivo ou ele pode dar negativo. Isso é o que a gente chama de falso negativo. Se a pessoa está doente e o teste diz que ela está doente, é um teste sensível. Se o teste diz sobre uma pessoa saudável que ela está saudável, ele é específico. Tudo bem? Muito bem, então. Aqui eu vou mudar os dados para facilitar as contas, inclusive. Um teste para coronavírus, um teste para Covid-19 tem 90% de sensibilidade, ou seja, de dizer que uma pessoa doente está doente, e 90% de especificidade, de dizer, portanto, que uma pessoa saudável está saudável. Quando Enzo fez o teste, o resultado foi positivo. Qual é a probabilidade de Enzo realmente ter Covid-19? O que a gente tem que saber? Primeiro que se a gente olhar de cara, pode dar a impressão que, bom, o teste tem 90% de chance de dizer que a pessoa está doente quando ela está doente, ou seja, sensibilidade, tem 90% de chance de dizer que a pessoa está saudável quando ela está saudável de fato, 90% de especificidade. Então a pergunta, qual a probabilidade de Enzo, que foi diagnosticado como doente, ser de fato doente? Às vezes a gente pensa, 90%. Não. Isso tem a ver com o tamanho da população, isso tem a ver com a quantidade de pessoas de fato doentes naquela população. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a taxa da população contaminada. E aqui, de novo, para facilitar as contas, nós vamos jogar um número. 1% da população de um determinado lugar tem Covid-19. Outra coisa, qual o tamanho dessa população? De novo, para facilitar as contas, vamos imaginar uma cidadezinha com 1000 pessoas. Então, 1% de pessoas contaminadas em uma população de 1000 pessoas e, nesse caso, teriam 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. Então, se eu tenho 1000 pessoas e 1% está infectada, então eu tenho 10 infectados. É o que se espera que aconteça no mundo real, certo? Se eu tenho 10 infectados, eu tenho 990 pessoas saudáveis. Agora, o que a gente espera do teste em relação a essa população? Se o teste tem 90% de sensibilidade e 90% de especificidade, então se a gente fizer o teste em todo mundo, das 990 pessoas que estão saudáveis, o teste vai dizer que 981 são saudáveis. Certo? Elas são saudáveis de fato. É o mundo real. Como o teste tem 90% de especificidade, ele vai dizer que 891 pessoas, portanto 90% delas são saudáveis. As outras pessoas vão ser diagnosticadas como positivas falsamente, são falso positivos. Nós temos 10 pessoas doentes. O teste tem 90% de chance de diagnosticar que a pessoa doente está doente. 90% de sensibilidade. Portanto, dessas 10 pessoas doentes, ele deve dizer que 9 pessoas são doentes e que 1 é saudável. Está fazendo sentido? Se você somar as pessoas que o teste diz que são doentes, você tem 99 do primeiro grupo de pessoas saudáveis que o teste titulou como doente, e 9 pessoas doentes que o teste de fato determinou ou estabeleceu que fossem doentes. 99 mais 9, os testes me disseram que tem 108 doentes. A gente já tinha feito lá as contas de quantos doentes tem. Lembra desse slide? São 10 infectados, já que 1% da população é infectada e nós temos 1000 pessoas nessa população. Portanto, espera-se 10 infectados. O teste colocou 108. Nosso problema inicialmente era um Enzo diagnosticado positivo para a Covid-21, com a chance dessa pessoa de fato ter a doença, considerando a sensibilidade e especificidade. Essa chance
é de 8,3%. Por quê? Você tem 9 pessoas que de fato estão doentes e 108 diagnósticos positivos. Então você tem 9 pessoas que de fato você deseja encontrar, digamos assim, e 108 no total. Isso dá 8,3% de pessoas doentes. Nós fizemos esse cálculo sem utilizar o teorema de Bayes. Mas a gente pode utilizar o teorema de Bayes para isso. Bom, quais são os dados que a gente tem? O que a gente quer saber? Qual a probabilidade, então, de um evento A acontecer, dado que o B aconteceu? Qual a chance da pessoa ser diagnosticada, da pessoa que foi diagnosticada como positiva ser de fato positiva? E aqui a gente vai ter que considerar a sensibilidade e a especificidade. Vamos chamar de A a probabilidade da pessoa ter de fato o coronavírus, ter a Covid-19. E B, a probabilidade do teste dar positivo, independente da pessoa ter ou não a Covid. A gente vai substituir. Observa essa fórmula aqui. P, a probabilidade de um evento A, dado que B aconteceu, é igual à probabilidade do evento B acontecer, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade do evento A, dividido pela probabilidade de acontecer um evento B. Digamos que esse evento B seja a pessoa ser diagnosticada como positiva para a Covid-19, estando ela doente ou não. Então tá. Alguns desses dados já foram apresentados no enunciado, a gente não precisa calcular. Eu coloquei aqui 90%, mas se você quiser já dividir, colocar 0,9% ao invés de 1%, colocar 0,01%, perfeito. Então, a probabilidade do evento A, dado que B, a probabilidade do Enzo ter a doença, dado que ele foi diagnosticado com a doença, é igual à chance de dar positivo se a pessoa de fato tem a doença, 90%. Multiplicado pela chance da pessoa ter o Covid, de fato, 1%. Lá no enunciado já dizia 90% de sensibilidade, 90% de especificidade, 1% das pessoas doentes. Vamos dividir isso, então, pela chance de dar positivo, independente da pessoa ter ou não a doença. Esse B, e essa é a parte mais complexa da fórmula, apesar de conceitualmente ser fácil, mas a probabilidade do evento B acontecer é o quê? É a probabilidade de acontecer o evento B, dado que A aconteceu, multiplicado pela probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade do evento B acontecer, dado que A não aconteceu, multiplicada pela probabilidade de A não acontecer. Ou seja, no B a gente está calculando a probabilidade do diagnóstico ser positivo, a pessoa estando doente e a pessoa não estando doente. Os números, eu coloquei aqui, então, só a correspondência. A probabilidade do evento B, dado que A aconteceu, é de 90%. A probabilidade do evento A é de 1%. A probabilidade do evento B, dado que A não aconteceu, de 10%. A probabilidade do evento A não acontecer é de 99%. Então, se você for observar, na verdade, ele é essa segunda parte dessa conta é o inverso da primeira parte. Enquanto essa primeira parte é a probabilidade do evento acontecer, dado que de fato ele existe, aqui é a probabilidade dele acontecer, dado que ele não existe. Ok? Se a gente fizer essa conta, vai dar 10,8%. E se você desenvolver essa conta, você vai chegar a 83%, ou seja, 0,83%. A chance nessa situação em que temos um teste com 90% de sensibilidade, 90% de especificidade, uma população de 1.000 pessoas em que 1% delas é doente, alguém foi diagnosticado como positivo para a doença. A chance dessa pessoa ser de fato positiva é 0,83, certo?